Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no seu dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e vamos continuar as nossas reflexões e estudos sobre o mês da Bíblia. Vinde a nós, ó Santo Espírito, vinde nos iluminar. A palavra que nos salva, nós queremos conservar. Hoje, dia 6/9, segunda-feira, vamos continuar as nossas reflexões sobre o mês da Bíblia, que está então completando aí 50 anos no Brasil, com o tema da carta aos Gálatas: todos vós sois um só em Cristo Jesus. Hoje nós iremos refletir sobre esta seguinte pergunta: quem escreveu a Bíblia foram seres divinos? Não. Homens e mulheres do povo a escreveram a partir dos conhecimentos que tinham da realidade em que viviam, dos estilos, prosa, poesia, provérbios que dominavam. Ela foi escrita por gente de carne e osso. E que beleza podermos ter este livro sagrado para podermos, todos os dias, fazer os nossos estudos bíblicos, nos colocando em comunicação com Deus, conhecendo a história e a vida daquele que salvou o mundo, daquele que morreu na cruz para nos salvar, que tanto amor demonstrou e demonstra por todos nós, todos os dias de nossa vida. Por isso, devemos render graças, louvores e adoração a Jesus Cristo, pois Ele merece toda a honra e toda a glória para sempre. E para refletirmos ainda, nós estamos então fazendo uma leitura do artigo que se encontra na revista Vida Pastoral da editora Paulus, que vem nos ajudando a entender a carta aos Gálatas. E hoje nós iremos conhecer quem foi Paulo. Paulo, circuncisado no 8º dia da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, converteu-se ao amor de Cristo Jesus. O judeu, perseguidor da igreja, transformou-se em seguidor de Jesus crucificado, pregando a mensagem da justificação pela obra da fé, pelo esforço do amor e pela constância da esperança no Senhor Jesus Cristo. Segundo a prática religiosa da sinagoga do seu tempo, Paulo, um judeu fariseu, bastante conciso de seu trabalho de observar a lei de Moisés, pregava a salvação pela observância da lei da natureza, a obra salvífica, que era justificada pela fé no Deus poderoso e castigador, e argumentada pela teologia da retribuição, segundo a qual Deus retribuía saúde, riqueza e vida longa a quem observasse a lei com sua exigência de sacrifícios de purificação, pagamento dos dízimos e etc. Dessa forma, seria possível manipular Deus conforme a justiça alcançada pela observância da lei. Observada a lei de Deus, seria obrigado a retribuir e ajudar a pessoa justa. Como fariseu, Paulo desprezava e discriminava pobres, doentes e estrangeiros,
como impuros, pois ele muitas vezes infringiam a lei. Em sua prática da lei, tornou-se perseguidor do grupo dos judeus helenistas, crentes em Jesus de Nazaré, que estavam pregando e perturbando a ordem religiosa de Jerusalém, a qual justificava o poder e as riquezas dos governantes judaicos. Paulo, um fariseu irrepreensível, era cheio de si e autossuficiente. A cada um dos nossos podcasts, nós iremos estar refletindo um pouco sobre a vida de Paulo, conhecendo quem foi e os grandes feitos que ele deixou para nós. Por isso é importante que você fique atento a todos os nossos podcasts, para que possamos assim estar conhecendo e entendendo a carta aos Gálatas. No nosso podcast de sexta-feira, a nossa irmã Cecília Duarte também deixou sua partilha para que possamos, então, neste nosso podcast de hoje, estar refletindo com vocês também que nos acompanham. Ela está fazendo a leitura da carta aos Gálatas também e sempre está deixando o versículo que mais lhe tocou e chamou a atenção. Ela deixa para nós o seguinte versículo no capítulo 1 da carta aos Gálatas, 23 ao 24. Você também pode fazer essa leitura na sua casa, com a sua família. Aquele que nos perseguia, agora está anunciando a fé que antes procurava destruir, e louvavam a Deus por minha causa. Como estamos falando sobre Paulo, neste versículo que ela compartilhou conosco, deixa claramente como Paulo era, perseguidor dos cristãos que acreditavam em Cristo e levavam a sua palavra. Mas Paulo foi convertido e começou a anunciar a palavra que antes ele procurava destruir e não acreditava, tornando-se assim um fiel discípulo e uma grande pessoa na evangelização. Ela também deixa uma outra partilha. A palavra de Deus nos indica o caminho para encontrar o tesouro. Ela queima em nosso peito como fazia arder o coração dos caminheiros de Emaús, quando foram alcançados por Cristo, que lhes recordava as Escrituras. A palavra de Deus é o maior tesouro que nós temos. Por isso, devemos sempre anunciar o Evangelho, sem medo e sem ter a vergonha de falar da pessoa de Jesus, pois Ele não tem vergonha dos seus filhos. Porque nós, então, ficamos muitas vezes resistentes a não levar a sua palavra adiante. Muitas vezes desistindo no meio do caminho, pelas inúmeras dificuldades que encontramos. Jesus sofreu muito mais. Foi humilhado, foi castigado, zombaram dele. Mas mesmo assim, ele foi firme no seu propósito, obedecendo ao Pai. Assim devemos ser, obedientes à palavra de Deus, filhos que não desistem e acreditam no amor que Deus tem por nós. Muitas vezes podemos ficar chateados e tristes por ver tantas injustiças e às vezes nos perguntarmos: por que isso, meu Senhor? Mas, mesmo assim, não devemos desistir, porque Deus não abandona os seus filhos. A prova disso são os inúmeros testemunhos que ouvimos de nossos irmãos e irmãs que alcançaram sua graça. Cristo que é o melhor para todos nós. Que possamos sempre anunciar o seu Evangelho, sem medo, e seguindo o exemplo de Paulo,
possamos converter os nossos corações e levar a sua palavra àquele que precisa. Aquele que precisa muito de converter o seu coração também. Vou deixar a minha partilha com você, querido irmão e querida irmã, que me acompanha todos os dias. E peço também que faça assim como nossa irmã Cecília Duarte. Compartilhe também conosco, faça a leitura da carta aos Gálatas e deixe para nós aquele versículo que mais tocou o seu coração, para que os nossos estudos fiquem ainda mais interativos e possamos criar essa comunicação. Conto com a sua partilha, hein? Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês, tenha uma abençoada semana e uma segunda-feira magnífica. Não se esqueça de deixar sua curtida, compartilhar com mais pessoas esse podcast de hoje e também deixar a sua partilha. Até amanhã, se Deus quiser.